Capítulo 11. Quando veio Roboão a Jerusalém, reinou da casa de Judá e de Benjamim 180.000 homens escolhidos de guerra para pelejarem contra Israel e para restituírem o reino a Roboão. Porém, a palavra do Senhor veio a Semaías, varão de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todos os israelitas em Judá e Benjamim, dizendo-lhe: Assim diz o Senhor: Não subireis nem pelejareis contra vossos irmãos, tornai cada um à sua casa, porque eu fiz isso. Eles ouviram a palavra do Senhor e voltaram. Não foram contra Jeroboão. A prosperidade de Roboão. Roboão habitou em Jerusalém e edificou cidades para fortificar Judá. Edificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-zur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zora, Aijalon e Hebron, que eram cidades fortificadas de Judá e Benjamim. Fortificou também as fortalezas e pôs nelas capitães, provisões, vinho e azeite, e abasteceu a todas as cidades de escudos e lanças. Fortificou-as em grande maneira e Judá e Benjamim estavam sob seu domínio. Os sacerdotes e os levitas que estavam em todo o Israel ajuntaram a ele, desde todos os lugares onde viviam, porque os levitas deixaram seus arrabaldes e suas possessões e vieram a Judá e a Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam proibido de exercer o ministério do Senhor. Jeroboão instituiu os próprios sacerdotes para os lugares altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Depois desses também de todas as tribos de Israel, os que haviam posto seu coração em busca ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e confirmaram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. A família de Roboão. Roboão tomou por mulher Malate, filha de Jerimote, filho de Davi, e de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual deu à luz estes filhos, Gels, Samarias e Zaão. Depois dela tomou a Maaca, filha de Abisselão, a qual deu à luz Abias, Atais, Isa e Selomite. Porém, Roboão amava mais Maaca, filha de Absalão, do que todas as suas outras mulheres e concubinas, porque ele havia tomado 18 mulheres e 60 concubinas e gerou 28 filhos e 60 filhas. Roboão pôs a Abias, filho de Maaca, por chefe e príncipe de seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. Agiu com sagacidade e espalhou todos os seus filhos por todas as terras de Judá e de Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhe provisões em abundância e procurou-lhe muitas mulheres. Sisaque invade Judá, capítulo 12. Quando Roboão havia consolidado o reino, abandonou a lei do Senhor e com ele todo Israel, e porque se rebelaram contra o Senhor, e no ano 5º do rei Roboão, subiu Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, com 1.200 carros e com 60.000 homens a cavalo. Mas o povo que vinha com ele do Egito, isto é, de líbios, suquitas e etíopes, não tinham número, e tomou as cidades fortificadas de Judá e chegou a Jerusalém. Então veio o profeta Semaias a Roboão e aos príncipes de Judá que estavam reunidos em Jerusalém por causa de Sisaque, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor: Vós me deixastes, eu também vos deixei na mão de Sisaque. Então os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: Justo é o Senhor.
Quando o Senhor viu que se haviam humilhado, veio a palavra do Senhor de Simaias, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes salvar-vos-ei em breve. E não se derramará minha ira contra Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos para que saibam o que é servir-me e o que é servir aos reis das nações. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera no lugar deles. Fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou aos chefes da guarda, os quais guardavam a entrada da casa do rei. Quando o rei e a casa do Senhor vinham os da guarda e os traziam, e depois os tornavam a pôr na câmara da guarda. E quando ele se humilhou, a ira do Senhor se apartou dele, para que não destruísse de todo, e também em Judá as coisas andaram bem. O reinado de Roboão. Fortalecido, pois Roboão reinou em Jerusalém, e tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e por 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que escolheu o Senhor dentre todas as tribos de Israel, para pôr nela seu nome. O nome da mãe de Roboão era Naamá, amonita, e fez o que era mal, porquanto não dispôs seu coração para buscar o Senhor. As coisas de Roboão, primeiras e últimas, não estão escritas nos livros do profeta de Samaías e do vidente Ido no registro das famílias? E entre Roboão e Jeroboão houve guerra constante, e Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, e reinou em seu lugar Abias, seu filho. O reinado de Abias, capítulo 13. No 18º ano do rei de Jeroboão, reinou Abias sobre Judá e reinou por 3 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Micaia, filha de Uriel, de Gibeá, e houve guerra entre Abias e Jeroboão. Então Abias ordenou a peleja com um exército de 400.000 homens de guerra valentes e escolhidos. Jeroboão ordenou batalha contra ele com 800.000 homens escolhidos, fortes e valentes. O discurso de Abias. E se levantou Abias sobre o monte de Zemarim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouve-me, Jeroboão e todo Israel. Não sabeis vós que o Senhor, Deus de Israel, deu o reino a Davi sobre Israel para sempre, e ele e seus filhos, mediante o pacto de Sal? Contudo, Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, levantou-se e rebelou-se contra seu senhor. E ajuntaram-se a ele homens vadios e perversos. Fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, porque Roboão era jovem e inexperiente, e não se defendeu deles. E agora cuidais de resistir ao reino do Senhor, que está na mão dos filhos de Davi, porque sois muitos e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Vós não lançastes fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas, e os haveis designado sacerdotes à maneira dos povos de outras terras, para que qualquer que vier a consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo seja sacerdotes daqueles que não são deuses? Porém, quanto a nós, o Senhor nosso Deus, e nunca o deixamos, e os sacerdotes que ministraram ao Senhor são filhos de Arão, e os que estão na obra são levitas, os quais queimam ao Senhor os holocaustos cada manhã e cada tarde,
incenso aromático e põe os pães sobre a mesa limpa e o castiçal de ouro com suas lâmpadas para se acenderem cada tarde, porque nós guardamos o preceito do Senhor, nosso Deus. Porém, vós o deixastes. E eis que Deus está conosco como chefe e seus sacerdotes com as trombetas de júbilo, para que soem contra vós. Ó filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, porque não prosperareis. A batalha. Mas Jeroboão fez uma emboscada para virem a eles pelas costas, e estando assim diante deles, a emboscada estava por detrás de Judá. Então, quando Judá olhou, e eis que tinham de pelejar por diante e por detrás, por isso clamaram ao Senhor, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram com força. E assim que eles gritaram, Deus feriu a Jeroboão e a todo Israel diante de Abias e de Judá. E fugiram os filhos de Israel de diante de Judá, e Deus o entregou em suas mãos. Abias e seu povo fizeram grande matança entre eles, e caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque se apoiaram no Senhor, Deus de seus pais. E Abias seguiu após Jeroboão e lhe tomou algumas cidades, a Betel com suas aldeias, a Gesana com suas aldeias, e a Fron com suas aldeias. E Jeroboão nunca mais teve poder nos dias de Abias. O Senhor o feriu e morreu. Porém, Abias se fez mais poderoso. Tomou 14 mulheres e gerou 22 filhos e 16 filhas. Os demais feitos de Abias, tanto seus caminhos quanto suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. O reinado de Asa, capítulo 14. Dormiu Abias com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Em seus dias, esteve a terra em paz por 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus, porque tirou os altares do culto estranho e os lugares altos, e quebrou as imagens, e destruiu os símbolos de Azera. E mandou a Judá que buscasse ao Senhor, o Deus de seus pais, e que todos observassem a lei e seus mandamentos. Também tirou de todas as cidades de Judá os lugares altos e as imagens, e o reino ficou em paz sob seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque havia paz na terra, e não havia guerra contra ele naqueles tempos, porquanto o Senhor lhe dera paz. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, já que a terra é nossa, porque temos buscado ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e ele deu-nos paz por todas as partes. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam escudos grandes e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam de arco. Todos estes eram guerreiros valentes. Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Ó Senhor, para ti não há diferença alguma em ajudar o poderoso ou ao que não tem forças. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, porque em ti nos apoiamos e em teu nome viemos contra esta grande multidão. Ó Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar,
E caíram os etíopes, até que não restasse nenhum deles vivo, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante de seu exército, e tomaram deles uma grande quantidade de despojo. Atacaram também todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor caiu sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas grande despojo. Também atacaram as tendas dos que tinham gado, levaram muitas ovelhas e camelos e voltaram para Jerusalém.